Quantas vezes você atrasou algum projeto ou alguma coisa na sua vida porque você estava com medo? E o medo, muitas vezes, é falta de clareza. Calma que eu te explico. A frase de hoje é: saber o que precisa ser feito afasta o medo. E essa é uma das 365 verdades que toda empresária merece saber, todo dia aqui no Hara Talk. E quando a gente para pensar na origem do medo, pode ser inclusive que ela esteja na falta de clareza, na confusão mental. Porque quando você tá com medo de algo, por exemplo, e aí você pensa qual que é o próximo passo que eu tenho que dar, qual que é a próxima ação que eu tenho que realizar. Na hora que você pensa nisso, você vai pensar naquela ação. E aí você se dissipa do medo. Então, quando você estiver sentindo medo por alguma coisa, e é normal, inclusive, que você sinta, começa a observar se o medo ele não tá por falta da clareza, por alguma confusão mental, por não tá realmente mostrando aquilo que pode acontecer na sua vida. Sabe que a maioria dos medos que a gente tem, de fato, não se realizam. E esse é um ponto muito relevante, né? Se você começa a elencar, do que eu tô sentindo medo? Eu tô sentindo medo de acontecer determinada coisa. Eu tô sentindo medo disso ou daquilo. E assim por diante. O medo, muitas vezes, ele mora naquilo que não vai nem acontecer. É aquela máxima das pré-ocupações, né? Quando a gente se preocupa, quando a gente fica ansiosa, quando a gente cria, né, 18 mil cenários possíveis na nossa vida. E uma das coisas que eu gosto de fazer bastante aqui é considerar a seguinte coisa, né, quando eu tô sentindo medo de alguma coisa. Qual que é o pior que pode acontecer? A gente pensar bem na linha estoica, né? O que de pior pode acontecer na minha vida se isso que eu tô com medo se realizar? Qual que vai ser o cenário? E aí, com base nisso, você também consegue tomar mais decisões. Porque você... teve uma vez que eu vi desses memes do Instagram que falava exatamente isso. Às vezes o seu fundo do poço é o ponto de partida de alguém. Às vezes a gente não se coloca no quanto a gente é capaz, no quanto a gente consegue realizar com as nossas próprias habilidades, aquilo que a gente já tem. Quando a gente empreende, a gente passa daquela linha da segurança do CLT, por exemplo, que é uma falsa segurança, na verdade, né? Porque se a empresa acorda amanhã e decide te mandar embora, você não tem segurança nenhuma. Então, quando a gente empreende, a gente aprende a fazer o nosso próprio dinheiro, a criar nossas próprias oportunidades, a ir atrás do cliente, a fazer realmente nossos resultados. E quando você passa por isso, você fala assim, cara... do que eu vou ter medo nesse cenário? Se eu fizer uma jogada errada, se eu arriscar e der errado, e aí? O que vai acontecer? O que vai estar em jogo? E também tem uma outra frase que diz, né, para você se concentrar no jogo e não no que tá em jogo. Então, que nesse ponto, né, se você estiver passando por alguma situação que esteja te colocando algum nível de medo, apenas se concentre na próxima tarefa, no próximo passo, no próximo passo. Quando você vê, esse medo já foi embora, a coisa já aconteceu e aquilo que estava com medo nem foi tão grave assim. Ou ainda, você pode estar, inclusive, com medo de dar certo, tá? Porque quando a gente... pensa, né, em atingir patamares que muitas vezes ninguém da nossa família atingiu, ninguém próximo atingiu, você pode, inclusive, estar com medo de dar certo e acessar coisas e acessar um mundo que você não conhece. Então, fica com essa reflexão para hoje. Combinado? E se você conhece alguma empresária, se você sentir vontade, gostou desse episódio, compartilha nos seus stories, com seus grupos de amigas. E eu tenho certeza que mais e mais mulheres precisam ouvir essas verdades. Porque todos os dias, 6 horas da manhã, eu tô aqui com você no Spotify e no YouTube para você seguir onde você preferir. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!